ninguém deve desanimar por ter registrado vários conflitos em memória. O importante é saber que não há milagre capaz de superar os conflitos de nossa personalidade. É um trabalho que requer dedicação e persistência. Às vezes conseguimos reurbanizar algumas favelas da memória, mas sempre permanecem outras na periferia, e essas nos fazem ter recaídas. Isso é natural, e não podemos desanimar por causa delas. Comemore os avanços e retome o trabalho. O importante é jamais desistir da vida. Não seja imediatista. Nunca se decepcione com você a ponto de não desejar mais caminhar. Mesmo com lágrimas, é preciso continuar a reescrever as imagens de tudo o que obstruiu nossa inteligência e nos impede de ser livres. Quando menos esperar, você terá despoluído seus rios, iluminando suas ruas, construindo praças e será uma pessoa mais feliz. Todos nós estamos doentes no território da emoção. Subtítulo: Não há ninguém nessa terra que não esteja doente no território da emoção. Uns mais, outros menos. Alguns manifestam seus conflitos, outros o reprimem. Mas todos temos, em diferentes graus, dificuldades de administrar nossos pensamentos. Quem consegue gerenciar plenamente seus sentimentos e ser dono de sua emoção? O maior doente é o que não reconhece a própria fragilidade. Cuidado! Como disse, quando sofremos uma agressão, por exemplo, temos no máximo 5 segundos para criticar em silêncio as zonas de tensão da emoção e não permitir que elas se tornem matrizes doentias da memória. Só assim podemos evitar que gerem ideias fixas. Não deixe que as ofensas estraguem seu dia. Não permita que os fracassos façam de você uma pessoa tímida e inferiorizada. Não se puna por seus erros. Reconheça suas falhas, repare os danos que causou e mude suas rotas. Atenção! Sentimento de culpa exagerado paralisa a emoção e nos controla. Do ponto de vista psicológico, Jesus passou pelo mais dramático e contínuo estado de estresse que um ser humano pode experimentar. Era de se esperar que se tornasse um homem radical e agressivo, mas ele se revelou um ser extremamente amável e cheio de compaixão. Era provável que Jesus desse pouco valor à vida, mas ele contemplava com prazer as coisas mais simples, como os lírios do campo. Era previsível que fosse um revoltado, um especialista em reclamar e julgar os outros. Mas em vez disso, surgiu um homem dizendo: Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Quem é esse que exala a gentileza na terra, que o estresse tomou árida? O canto do galo. Subtítulo: Jesus disse que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. João capítulo 13, versículo 38. Foi exatamente o que aconteceu. Pedro era uma pessoa forte e realmente amava seu mestre, mas não se conhecia. Cometemos muitos erros quando não nos conhecemos. Quem controla o território da leitura da emoção, da memória, é a emoção. Se ela estiver ansiosa e apreensiva, fecham-se as janelas da memória, impedindo a pessoa de pensar com liberdade. Pessoas com raciocínio brilhante são capazes de passar por vexame simplesmente porque bloquearam sua memória nos momentos de intensa tensão. Muitas vezes em público perdem a segurança e a tranquilidade para produzir ideias profundas. Por quê? Porque a tensão emocional bloqueia os campos da memória. Pedro jamais pensou que o medo conspiraria contra sua capacidade de pensar. Quando afirmou que, se necessário, morreria com Jesus, estava sendo sincero. Mas quando não conhecemos nossos limites, somos capazes de gestos constrangedores. A imagem do mestre sendo espancado sem reagir foi até o córtex cerebral de Pedro. Fez uma leitura rapidíssima da memória e gerou um medo súbito que bloqueou sua capacidade de pensar. Quem de nós já não foi vítima desses mecanismos? Pedro negou veemente seu mestre. Ao negá-lo, pela 3ª vez o galo cantou. 2 experiências foram registradas
e se fundiram no seu inconsciente: a negação e o canto do galo. A imagem do galo ficou superdimensionada em sua memória, por ter sido associada ao maior erro de sua vida. Talvez por isso Pedro tenha adquirido um medo exagerado do canto dos galos, por associá-lo ao fato de ter negado seu mestre. Essa história fala dos mecanismos que nós também experimentamos. Que tipo de fobia perturba sua emoção, controla a leitura da sua memória e engessa sua capacidade de pensar? Jesus sempre foi um excelente psicoterapeuta. Ele sabia que Pedro ficaria traumatizado. Com seu olhar afetuoso, no momento da terceira negação, amenizou a zona de tensão da emoção de seu discípulo. Dias depois, ao perguntar categoricamente e por 3 vezes se Pedro o amava, Jesus, com grande habilidade, ajudou-o a reformular as 3 vezes em que o discípulo negou, assumindo assunto do próximo livro desta coleção, O Mestre Inesquecível. Em vez de produzir um homem saturado de conflitos, os inúmeros problemas do mestre da vida geraram um excelente médico da alma, um homem emocionalmente saudável, preparando seus íntimos para superar o inverno emocional. Subtítulo: O dilema entre falar e não falar aos discípulos sobre o modo como morreria envolveu os pensamentos de Jesus. Se falasse, poderia gerar um transtorno obsessivo em sua mãe e em seus discípulos. Se optasse pelo silêncio, eles ficariam totalmente despreparados para suportar seu drama. Jesus optou por falar, mas sem alarde sobre o seu fim. Falou pelo menos 4 vezes. Comentou o suficiente para que os discípulos pudessem ter uma leve consciência do seu caos, mas não sofressem por ele. Alguns insistem em falar de seus problemas para que todos girem em torno deles. Outros se calam, fazendo de sua história e suas dificuldades segredos de Estado. Jesus era equilibrado. Falava de forma serena a respeito de coisas com alto volume de tensão. O mestre da vida trabalhou no inconsciente dos seus discípulos sem que eles percebessem. Fez um trabalho psicológico magnífico. Ele os preparou não apenas para a primavera da ressurreição, mas para o inverno rigoroso da cruz. Você trabalha no inconsciente dos seus filhos e os prepara para que eles suportem as turbulências da vida? Você trabalha na mente dos seus funcionários e os prepara não apenas para o sucesso, mas também para os tempos de dificuldades? Um bom líder corrige erros, um excelente líder previne-os. Um bom líder enxerga o que está à sua frente. Um excelente líder vê além do que está diante dos seus olhos. Um excelente observador da psicologia, um escultor da alma humana. Subtítulo: Jesus foi o mestre dos mestres na escola da vida, uma escola em que muitos psiquiatras, psicólogos executivos são pequenos aprendizes. Nessa escola, primeiro desenvolveu em si mesmo a paciência e a tolerância. Quando menino, ele crescia em estatura e sabedoria. Lucas capítulo 2, versículo 40. João e Maria admiravam esse jovem surpreendente. Sua habilidade em observar os fenômenos sociais e ambientais era espetacular. A rapidez de seu raciocínio impressionante. A capacidade de síntese e objetividade na confecção de ideias espantosa. Como uma simples frase como quem estiver sem pecado atire a primeira pedra, Jesus dizia inúmeras coisas e causava uma revolução em seus ouvintes. Nas histórias que contava, conseguia sintetizar muitos detalhes em poucas palavras. Só mesmo a mente privilegiada de um excelente observador dos eventos da vida seria capaz de elaborá-las. Dizia: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos. Mateus capítulo 8, versículo 20. Olhai os lírios do campo. Mateus capítulo 6, versículo 28. Eis que o semeador saiu a semear. Mateus capítulo 13, versículo 3. O mestre dos mestres foi um dos maiores contadores de histórias de todos os tempos. Histórias que mudaram o rumo da vida das pessoas que ele atraíra e educava. A profissão de Jesus como carpinteiro era um símbolo da sua atuação como escultor da alma humana. Ao buscar pesadas toras
e colocá-las nos carros de tração animal, tinha a pele esfolada. A fricção de suas mãos com a lâmina de entalhar tornavam-as grossas e ásperas. À medida que engrossava as mãos, o mestre refinava sua arte de pensar e amar. Enquanto encaixava as peças de madeira, analisava atenta e embevecidamente as reações e os pensamentos dos que o cercavam.